sujeitou, na esperança que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação ela geme, como se estivesse com dores de parto. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou a primícia do Espírito. Também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Oh, glória a Deus! Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer mais um minutinho de oração, não desmerecendo a oração do servo do Senhor. Pai, está aqui a sua palavra. Senhor, nós nos rendemos diante da sua misericórdia nessa noite. Tu bem sabes, Pai querido, que de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Estava proposto falar algo que já estava, Papai querido, aqui preparado para essa noite. Mas eu sinto no meu espírito, Senhor, que o Senhor, Pai, me direcionou a esta mensagem, a esta palavra. Te peço que nessa noite, Pai querido, teu Espírito Santo, que conhece a necessidade da igreja, que conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas necessidades mais íntimas, possa falar conosco, Pai. A voz é minha, mas a palavra é tua. Te pedimos, Pai, que o seu nome venha a ser glorificado, que esta palavra ela venha a ser transmitida com clareza pelo teu Espírito ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, esse texto, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1 do capítulo 8, o apóstolo Paulo fala agora sobre uma vida através do Espírito Santo. Paulo, a carta aos Romanos, ela fala sobre a justificação pela fé. Ela mostra o plano eterno de Deus da salvação para a humanidade. A carta do apóstolo Paulo, ela mostra verdadeiramente que nós não somos salvos por obras, não somos salvos por méritos pessoais nossos, mas única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, que nos amou, nos alcançou e enviou o seu Filho para morrer como nosso substituto aqui na cruz. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre os judeus que receberam a lei, foi o povo da aliança, a qual Deus escolheu para que Cristo viesse. E Paulo mostra que tanto os judeus como os gentios ou os pagãos, nenhum de nós, amém, poderíamos ser salvos se não fosse através da justiça de Deus. Aleluia. Justiça essa que inocenta pecadores que crê no sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, depois de ter falado sobre a forma que Deus elegeu o homem, escolheu o homem para a salvação, manifestou o seu plano através da pregação do Evangelho, no capítulo 8, Paulo agora começa a falar sobre uma vida através do Espírito. Paulo, aqui ele começa a dizer verdadeiramente aquilo que Deus vai fazer em nós através do seu Espírito. No versículo 1 do capítulo 8, ele mostra o status daquele que creu em Cristo, daquele que recebeu a salvação. E ele diz no verso 1 do capítulo 8: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Paulo mostra
que no momento que nós cremos em Cristo, no momento que nós recebemos a salvação pela fé, não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus agora estão quites com a lei de Deus. Receberam não pelos seus méritos pessoais, mas pelos méritos do sacrifício perfeito de Cristo na cruz, o perdão, a salvação, e agora verdadeiramente inserido na família de Deus, pode ter um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E lá no versículo 18, que nós lemos nesse texto de abertura, Paulo começa a falar sobre a glória futura. Paulo começa a falar sobre aquilo que vai acontecer conosco na eternidade, no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. E Paulo disse, o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do Evangelho, foi um homem que implantou muitas igrejas, escreveu quase que a metade do Novo Testamento, foi um homem que foi profundamente impactado pelo seu chamado, que o Senhor o chamou, o Senhor o escolheu. Ele era perseguidor da igreja e passou então a ser um servo do Senhor, e ele gastou a sua vida, todo o seu tempo, amém, o seu esforço para quê? Para transmitir a mensagem do Evangelho. E por isso ele enfrentou muitas lutas, e por isso ele enfrentou muitas perseguições, e por isso ele enfrentou muitas privações. Mas Paulo, entendendo aquilo que Deus tinha reservado para ele, ele não retrocedeu, ele permaneceu firme na fé. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 18 ele vai falar sobre isso. Ele falou: estou certo, ou seja, estou convicto que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz que nenhum tipo de luta dessa vida, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de provação que nós, como servos do Senhor, vamos passar, nada pode se comparar àquilo que Deus vai revelar no dia da vida do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, irmãos, amém, que não pode se comparar a luta, por mais grande que seja na nossa vida, aquilo que Deus tem reservado para nós, queridos, que perseverarmos até o final, não pode ser comparado com nada que nós passamos aqui nessa vida. E aqui nessa vida, queridos, nós vamos passar por provações. Aqui nessa vida nós vamos passar por momentos de incertezas. Aqui nessa vida nós vamos passar por momentos de aflições. O próprio Senhor Jesus, ele disse, quando ele estava preparando os seus discípulos, ali no Evangelho de João, se não me falha a memória, ou Mateus, ele falou dessa forma, que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas, nós teríamos lutas, nós teríamos dificuldades, haveriam dias bons e haveriam dias maus. Tem dia, irmãos, louvado seja Deus, que nós estamos bem, sim ou não? Tem dia que você está fogo puro, mas tem dia que você não vai estar bem, porque nós vivemos num corpo ainda limitado, nós vivemos num corpo, amém, queridos, louvado seja Deus, que nós recebemos um perdão, foi eliminada a culpa dos nossos pecados, mas a presença do pecado, ela ainda nos atinge. Então as aflições nesse tempo, elas vão ocorrer, elas vão acontecer. Só que Jesus, quando ele preparava os discípulos, ele disse: vocês vão ter problema, vocês vão ter aflição, vão ter dificuldade, mas ele disse dessa forma: portanto, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O segredo, queridos, é não perder o ânimo. O segredo é viver a vida numa expectativa não só do agora, mas viver uma vida na expectativa daquilo que Deus está preparando para nós. Aleluia. Por mais difícil que seja a nossa vida aqui nessa terra, e nós vamos passar por lutas, nada pode se comparar àquilo que Deus tem revelado para nós. No verso 2 ele falou que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, nós vivemos como se fosse um cativeiro hoje. Quantas das vezes nós, como servos de Deus, vamos passar por momentos de altos e baixos na nossa vida, porque nós estamos sujeitos a esse corpo. Esse corpo que muitas das vezes, amém, vai enfrentar o
desânimo, vai enfrentar muitas das vezes, amém? Vai enfrentar, às vezes, a enfermidade. Quantos servos de Deus passando por situação de enfermidade? Por quê? Porque o corpo, Paulo diz que é o corpo corruptível, mas o corpo que Deus tem preparado para nós, queridos, nada disso que nós vivemos nessa vida, nós vamos nem sequer lembrar. Tamanha alegria e a glória que Deus vai revelar sobre a sua igreja. Paulo fala aqui que a criação ela geme como se estivesse em dores de parto até agora. Então nós vemos, irmãos, que o mundo geme, a criação geme, os poderes da terra têm sido abalados. Nós vemos tantas tragédias, tantas catástrofes, tantas coisas que nunca aconteceu. Tudo isso é um cumprimento direto do plano eterno de Deus para vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus ele falou claramente que antes da sua vinda haveria fome, haveria pestes, as enfermidades que nós estamos vendo cada dia uma atrás da outra como nunca houve. Haveria, o amor de muitos se esfriaria, é pai contra filho, é filho contra pai, a maldade ia se multiplicar. Tudo isso que nós vemos, a criação geme, a terra geme, esperando o dia da redenção, esperando o dia que o Criador vai restabelecer a ordem de todas as coisas. Mas até lá nós temos que perseverar. Até lá nós temos que ficar firme. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós temos uma esperança, nós temos uma promessa, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados pelo nosso Deus. Nós não temos um Deus que é um Deus passivo à nossa dor, mas nós temos um Deus que é um Deus ativo, que é um Deus que nos socorre na hora da angústia, que é um Deus que nos sustenta na hora da adversidade, que é um Deus que nos fortalece quando nós estamos fracos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos viver a vida nessa expectativa, O salmista escreveu no Salmo 46 que Deus ele é um socorro bem presente no momento da angústia, nos momentos de angústia da nossa vida, nos momentos, amém, que você olha para um lado, olha para o outro, parece que não tem esperança, não tem saída, parece que as coisas fugiram do nosso controle. Nós não devemos se esquecer que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, e nós vemos que este homem, esse servo de Deus, ele escreveu isso, amém, com muita convicção sobre aquilo que havia de vir. Paulo ele vivia a vida numa perspectiva espiritual. Paulo ele olhava, irmãos, não para aquilo que era aparente, Paulo mesmo escrevendo em 2 Coríntios no capítulo 5, ele fala sobre a morte. E ele diz que o viver para ele, amém, era Cristo, o morrer era lucro e o viver era Cristo. E ele disse, olhando para essa perspectiva, que ele poderia partir a qualquer momento, irmãos, ele falou assim: e nós andamos por fé e não por vista. Paulo andava por fé. E para que nós venhamos vencer as aflições do dia a dia, nós temos que viver por fé e não por vista. Viver por fé, irmãos, é olhar a dificuldade, é olhar o problema, é olhar a luta, é você olhar a escassez e você se desesperar com aquilo. Viver por fé é olhar os problemas e se esquecer do cuidado de Deus. Viver por vista, perdão. Viver por vista é olhar a dificuldade e se desesperar, amém? Verdadeiramente desacreditando que Deus está no controle de todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele disse, amém, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, amém, que nós enfrentarmos aqui na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, tudo tem um propósito. Haverá lutas, haverá problemas, dificuldades, coisas que você enfrenta, que eu vou enfrentar, que na hora você não vai entender. Você já passou por um processo na sua vida? Eu já passei por vários, e eu creio que os irmãos também, que às vezes você olhava e você falava: meu Deus, por que está me acontecendo tudo isso? Meu Deus, parece que isso não tem fim. Meu Deus, Senhor, eu sirvo o Senhor, está me acontecendo isso. E aí aquilo, minando as nossas forças, mas passado o tempo lá na frente, Deus deu a vitória, Deus deu o escape, e aí nós tiramos a lição. Por quê? Porque em todas as coisas Deus está trabalhando em nossas vidas. E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, claramente Paulo falando
Amém? Que nós gememos interiormente. No versículo 23 ele falou que nós gememos interiormente aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sabe esse corpo, irmãos, que muitas das vezes, amém, ele é limitado, o nosso corpo, limitado fisicamente. Às vezes a gente está gemendo por dentro. Às vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus, estamos vindo para a casa do Senhor, temos, como diz o ditado, fazendo até uma casa, um rostinho de paisagem, mas interiormente nós gememos. Interiormente, amém, irmãos, há uma luta constante, louvado seja Deus, mas Paulo diz, amém, que nós gememos interiormente. Com qual propósito nós temos que fazer isso? Aguardando a redenção do Senhor, a saber, a redenção do nosso corpo. Na vinda de Cristo nós vamos receber um novo corpo. O apóstolo Paulo disse, amém, que o Senhor na sua vida, Ele vai transformar esse corpo nosso abatido num corpo semelhante ao dele. No semelhante ao de Jesus Cristo, irmãos. Nós não vamos ter mais angústia, não vamos ter mais enfermidade, não vamos ter, amém, mais lutas interiores como aqui temos agora. Mas até lá nós temos que perseverar na fé, amém. E ele diz que nessa esperança, pois nessa esperança nós somos salvos, nós temos uma esperança. Há uma esperança, amém, que o Senhor vai recompensar a nossos esforços aqui em fazer a obra do Senhor. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que seja no Senhor, o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios 15, a partir do versículo 58, ele falou que o nosso trabalho no Senhor ele não é em vão. Tudo que nós fizermos para Deus, de coração, tudo que nós fizermos para a glória de Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja árduo, louvado seja Deus, haverá uma recompensa na vida do Senhor. Irmãos, haverá uma recompensa para a nossa fé, haverá uma recompensa para tudo aquilo que nós enfrentarmos aqui, aconteça o que acontecer, não desanimar, não sair da posição, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar para frente, como o apóstolo Paulo falou, olhar para aquilo que Deus tem preparado. Amém, irmãos? E ele diz que é nessa esperança que nós somos salvos, queridos. Nós somos salvos, amém, através dessa esperança. E ele diz assim, com perseverança o aguardamos. Nós precisamos de perseverança para ficar firme na presença do Senhor. Os irmãos sabem qual é o significado da palavra perseverança? Perseverar, irmãos, é permanecer firme no propósito, aconteça o que acontecer. Isso é perseverar. Perseverar, irmãos, é você olhar para um lado, olhar para o outro, parece que as coisas fugindo do seu controle, parece que eu não estou vendo nada, parece que não está acontecendo nada, mas eu vou perseverar, porque eu creio naquele que me chamou. Perseverar, irmãos, é quando a nossa fé é questionada, é provada, e muitas das vezes isso vai acontecer conosco. Isso aconteceu com João Batista. João Batista, a palavra do Senhor diz que ele veio preparar o caminho para o Senhor. João Batista ali pregou, a mensagem do arrependimento, o batismo, batizando o povo no Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele veio como uma voz, que clama no deserto, preparou o caminho para que Cristo entrasse em cena. E a Bíblia vai mostrar, irmãos, que determinado tempo do seu chamado, do seu ministério, ele foi preso na cadeia. E quando ele estava preso, ele ficou meio em parafuso, ele ficou meio em dúvida, e ele mandou que os seus discípulos fossem perguntar para Jesus se ele era verdadeiramente aquele que ele aguardava, ou se verdadeiramente era outro que ele tinha que esperar. Ele entrou num momento ali de stand-by na prisão, ficou uma certa dúvida acerca até mesmo da chamada dele em relação ao Senhor. A resposta de Jesus para ele foi essa: os mortos ressuscitam, os coxos são curados, os cegos estão enxergando, o reino de Deus está próximo. Então João Batista teve isso na sua vida, teve esse momento de alto e baixo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não somos diferentes, irmãos. E nós vamos passar por momentos em que a nossa fé vai ser provada. A Bíblia diz que a nossa fé será provada como ouro no fogo. Louvado seja Deus. Você já viu lá o garimpeiro, quando ele tira o ouro
lá do garimpo, da terra, lá do rio, você já viu? É um negócio interessante, né? É um trabalho árduo, ele tira, e ali aquele ouro ainda é uma pedra bruta, é uma pedra, né, cheia de sujeira, né? É chamado de escória, né? Aquela sujeira que tem ali. E aquele ouro é tirado, ele é feio, ele não tem um brilho aparente. Se você olhar para ele, você não dá valor nenhum para ele. Só que aquele ouro, depois que ele sai do garimpeiro, ele é levado lá para o ourives, né? O cara que vai apurar aquele ouro, que vai refinar aquele ouro, e aquele ouro começa a ser passado ali, né, naquela fundição no fogo, né, para que ele venha derreter e as impurezas venham sair. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que a nossa fé, semelhantemente, vai ser provada como ouro no fogo. Irmãos, e as provações, as tribulações da vida, elas servem para isso. Elas vão nos ensinando, elas vão nos fortalecendo, elas vão nos capacitando. As lutas, verdadeiramente, elas servem com esse propósito, para que nós venhamos amadurecer na nossa fé, para que nós venhamos ter experiência para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai ter experiência, ninguém vai amadurecer se não passar pelos processos da vida. Foi assim com os servos do Senhor que estão aqui na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? O próprio apóstolo Paulo aqui, você vê que ele falou, né? As aflições, as lutas que nós passamos agora. Irmãos, Paulo foi preso, e preso por pregar o Evangelho. Você já parou para pensar a liberdade que nós temos? Liberdade de estar aqui com as portas abertas dentro dessa igreja, podendo ouvir a mensagem, podendo testemunhar com liberdade, com a Bíblia aberta. Paulo, boa parte da sua vida ele passou dentro da prisão, preso, por pregar a palavra do Senhor. Só que isso não intimidou esse servo de Deus, isso não calou esse servo de Deus, isso não limitou esse servo de Deus, a ponto de ele dizer numa das suas cartas, ele falou bem assim: eu estou preso em cadeias, mas a palavra de Deus, ela está livre. A palavra de Deus é livre, a palavra de Deus não era presa, estava na boca dele, a ponto, irmãos, do apóstolo Paulo, dentro da prisão, ele ganhar a maioria da guarda, né, do imperador, a guarda pretoriana. Numa das suas cartas de saudação ele diz, né, eu vos saúdo, de dentro da cadeia, saudando a igreja lá fora. Ele falou, eu vos saúdo, e também os da guarda pretoriana. Ou seja, Paulo ali aproveitou aquele momento de privação, aquele momento que ele estava preso, aquele momento que ele estava passando por angústia, por dificuldade, amém, queridos? Ele aproveitou para gastar tempo falando do amor de Jesus Cristo. Irmãos, talvez, amém, não sei o que os irmãos estão passando, estão enfrentando na sua vida, mas ambientes de crise, momentos de luta, momentos de dificuldade, são momentos propícios para que nós venhamos nos levantar, para que nós venhamos testificar da nossa fé. Você consegue entender um homem preso dentro da cadeia, pastor, encorajando a igreja lá fora? Os irmãos estavam lá desanimados, né? Paulo foi preso, nosso líder. E Paulo, escrevendo em Filipenses, ele falou, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Pode, alguém preso? Irmãos, quando nós entendemos aquilo que nós carregamos dentro de nós, não tem nada que vai nos parar. Não tem luta que vai nos parar, não tem, amém, problema que vai nos parar. Nós vamos passar sim por processos na vida, nós vamos passar sim, amém, por momentos de crise, momentos de dificuldade, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, é interessante que no verso 25 ele fala, né, amém, no verso 24 ele fala da esperança daqueles que são salvos. E no verso 26 ele fala, né? No 25 ele fala, se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Irmãos, nós devemos esperar pela fé, viver pela fé, né? Se você e eu começar a olhar, amém, a vida, os problemas, as lutas, as más notícias, numa visão natural, nós vamos desanimar com os demais. Se nós começarmos a olhar os problemas, as lutas, numa visão natural, nós vamos querer parar, nós vamos desanimar, nós vamos afundar. Mas se nós olharmos a vida numa perspectiva espiritual,
nós vamos marchar rompendo de fé em fé todos os dias. Um exemplo disso é o apóstolo Pedro. A Bíblia mostra, amém, nos conta que Pedro estava num barco com os discípulos e aquele barco estava já à noite no meio ali daquele lago, e a palavra do Senhor diz que em determinado momento Cristo veio caminhando sobre as águas. Primeiro os discípulos assustaram, acharam que era um fantasma, só que aí Jesus, dizendo que era ele, Pedro gritou e disse: Senhor, é o Senhor. Jesus falou: sou eu. Aí Pedro disse assim: Senhor, eu vou ir até a ti, né? E Pedro foi até Cristo. Quando ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas do mar, sobre as águas do lago. Só que em determinado momento, quando ele estava caminhando, ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Só que de repente o vento começou a soprar, as ondas começaram a se levantar, talvez uma tempestade atingiu aquele barco, e a Bíblia diz que Pedro ficou com medo daquelas ondas, ficou com medo daquele vento, e ele começou a olhar para a fúria do vento, ele começou a olhar para o tamanho das ondas, e a palavra de Deus diz que naquele momento ele começou a afundar. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, quando nós olhamos mais para a circunstância do que para o Senhor Jesus Cristo, a tendência é que nós venhamos afundar como Pedro afundou. Só que o mais lindo de tudo, queridos, não é isso, não é Pedro olhando para as circunstâncias e afundando, amém? É Pedro, quando estava ali afundando, ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus foi lá, catou nas mãos de Pedro, levantou ele se colocou de pé e colocou ele dentro do mar. Talvez nós passamos por momentos da nossa vida, talvez você esteja passando por um processo que você está dessa forma: Senhor, meu Deus, parece que eu vou afundar. Senhor, parece que eu não vou conseguir sair desse cativeiro, parece que eu não consigo sair dessa luta, parece que eu não consigo vencer esse problema, porque você está olhando para o tamanho das ondas. Louvado seja Deus. Mas mesmo que você esteja dessa forma, a palavra do Senhor nos ensina, como Pedro fez, nós devemos clamar: Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim. E Jesus ali repreendeu, né, a incredulidade, a falta de fé deles, porque eles tinham afundado naquele momento. Como eu disse, irmãos, a palavra do Senhor mostra que a nossa fé ela vai ser trabalhada a cada dia. E cada luta, cada problema que nós enfrentamos tem um propósito de Deus na nossa vida. Amém? É para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos querer crescer, para que nós venhamos ter experiência para com Deus. Amém, queridos? Lá no verso 26, né, ele falou, né, no 25 ele falou: se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. E no 26 ele diz: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante, irmãos, aqui que fala, coisa linda, fala sobre fraquezas, né? Quem não tem fraqueza? Quem de nós não temos fraqueza? E aqui diz que o Espírito de Deus ele vai nos auxiliar nas nossas fraquezas. O Espírito de Deus vai nos ajudar nas nossas fraquezas. E quando nós não conseguirmos orar, porque haverá momentos que a luta é tão grande que nem a oração vai sair. Você já passou por um momento da sua vida assim, que você dobra o joelho e parece que não tem palavra para falar? Você já passou por um período da sua vida, parece que você dobra o teu joelho e parece que o céu está de bronze, parece que a sua oração não sai dali, daquele lugar? Já passou por um momento assim? São momentos como esse que a palavra de Deus está dizendo, amém, que é o Espírito Santo que vai interceder por nós com gemidos diante do Senhor. Ainda que você não tenha força para orar, ainda que você não tenha força ou nem palavra sai da sua boca, amém, é o Espírito de Deus que vai interceder por nós, que vai nos ajudar nas nossas fraquezas, que vai nos fortalecer para que nós venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Tem um exemplo claro disso, além de não conseguir sair palavras, é o exemplo de Ana, né?
A Bíblia diz lá no livro de Samuel, 1 Samuel, se não falha a memória, que Ana, ela era estéril, e Ana, ela tinha um desejo no seu coração, ela queria ser mãe, ela queria gerar filhos, né? E lá para o povo lá do Oriente, né, gerar filhos para uma mulher era algo imprescindível, né? Até mesmo o convívio dela era algo que era como concedido como se fosse uma bênção de Deus sobre a vida dela, né? E a mulher que não gerava filho era tida muitas das vezes como amaldiçoada, alguém amaldiçoado. E Ana, a Bíblia diz que ela não podia ter filhos. E Ana tinha esse desejo, esse anseio no coração. E Ana estava passando uma luta muito grande, né? Ela era casada com Eucana, era o nome do esposo dela. E esse Eucana tinha uma outra mulher também, o nome dela era Penina. E essa Penina, por Ana não poder gerar filhos, Penina podia ter filhos e teve filhos com Eucana. Ela zombava de Ana, falava, ó estéril, né? Ela zombava, né? Uma tribulação na vida de Ana. Ana tinha tudo para olhar para essa situação, né? Resolver do jeito dela, né? Só que Ana, a Bíblia diz, irmãos, amém, que ela resolveu confiar no Senhor. Ela resolveu se curvar diante de Deus por causa daquela situação que ela estava enfrentando. E certa feita ela foi até o templo, né, para adorar. E a Bíblia diz que o próprio líder espiritual, o próprio sacerdote, quando olhou para ela, Ana estava ali, e a Bíblia diz que Ana só chorava, só mexia os lábios. Ana não conseguia nem orar, nem sair palavras da boca dela, devido à angústia que ela estava sentindo interiormente, devido àquela provação que ela estava enfrentando, que era algo muito forte, né? Muito grande naquele momento, mas mesmo assim Ana nos ensina, né? Ela foi para os pés do Senhor, ela foi para a casa de Deus, ela foi para o altar. Então, seja o que for que nós passarmos, o nosso lugar está na presença de Deus, o nosso lugar está no templo, o nosso lugar está em oração, o nosso lugar está nos pés do Senhor Jesus. E o próprio sacerdote não entendeu e olhou para ela e falou: você está embriagada? Porque Ana não saiu nem palavra da boca dela. Já pensou? Você já está mal e ainda recebe uma palavra dessa do próprio líder. Só que Ana, ela tinha discernimento espiritual. Ela falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. A minha alma está angustiada, né? Estou entristecida, porque ela queria um filho, ela estava orando, ela estava buscando a Deus, ela estava, amém, queridos, louvado seja Deus, perseverando na fé. Ana, amém, eu quero crer, irmãos, que cada afronta que Penina fazia para com ela, cada humilhação que ela sofria, louvado seja Deus, amém, queridos, ela olhava e acreditava e falava, eu quero crer assim, dessa forma que ela falava, eu creio que Deus vai me dar essa vitória. E a Bíblia diz que ali o sacerdote profetizou na vida dela e falou: vai, conforme a sua fé, Deus te conceda a sua petição. E Ana gerou o filho.